Sou o professor Luiz Carlos Noronha. Nós vamos continuar aí a nossa revisão para o Enem, né? Estamos aqui com vocês todos os dias aí nessa reta final. Hoje vamos revisar a parte de física, a parte aí de mecânica, tá certo? Lembrando que nós vamos estar até a reta final, há décadas que a gente realiza essas revisões aí para o vestibular, né? Agora para o Enem, ok? Então, vou ficar aí pequenininho para a gente começar aí nossos assuntos. Lembrando aí, tem o nosso zap, né? 99820967, é bom anotar esse zap, o zap do professor, 99820967, ele é 84, tá? Rio Grande do Norte é 84. Você pode solicitar aí o nosso cartão digital. Quando eu mandar, você aperta, já cai direto aí no nosso Facebook, que a aula é transmitida pelo Facebook Luiz Carlos Noronha. Você também pode apertar lá, já cai no nosso canal do YouTube, mais de 1000 aulas com todas as disciplinas, física, química, biologia, redação, matemática, todas as disciplinas lá. É só solicitar pelo 99820967, tá aí, ó, o nosso zap, o zap do professor, e você vai ter acesso aí às nossas aulas, né, e ao vivo aí no Facebook. Lembrando também que tem a nossa Web TV, LCN, tá aí, ó, Web TV LCN, você pode ir no Google, né, no Play Store, baixar o aplicativo ou então solicitar o cartão digital pelo zap que eu mando e você aperta lá onde tem o Web TV e baixa lá o aplicativo também. Ou pode ir lá no Play Store, Web TV LCN, né, Luiz Carlos Noronha, né, a TV do professor Luiz Carlos Noronha. Você baixa aí a nossa TV. A nossa TV, ela passa 24 horas no ar, nessa época do Enem, né? E retransmitindo aulas gravadas como as aulas de revisão. Você perdeu a revisão de ontem, já está passando lá, tá certo? Terminar aqui, você já assiste. Essa de hoje já entra lá também, ok? De hoje para amanhã ela já está lá para você assistir na nossa Web TV, beleza? E também essas aulas vão lá para o nosso canal do YouTube, né? Beleza? Então vamos embora aí, ó. Lembrando aí que hoje vamos revisar física comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, e vamos aí até o último dia aí, a véspera aí do Enem, certo? Então vamos começar aí a nossa aulinha. Deixa eu ficar aqui pequenininho, pronto. Já estou menorzinho, né? Bem menor aí. E vamos iniciar aqui essa nossa revisão. Então vamos lá. Hoje física comigo, professor Luiz Carlos Noronha. Vamos, pronto, estou pequenininho aí, vamos dar o pontapé inicial. Beleza? Então, simbora. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinham o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes no movimento. Isto não está de acordo com as interpretações científicas atuais, utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido da força resultante que atua sobre um objeto no ponto mais alto da trajetória? Então vamos lá. Foi a questão do Enem, né? Ele disse que na antiguidade, quando você lançava um objeto, obliquo, né? Um chute de uma bola, ou assim mesmo no lançamento vertical, eles acreditavam que para onde estava indo o movimento, a velocidade, estava indo também a força, tá? Existia esse ímpeto, era a força que levava isso para frente. Não usava o nome força, hoje a gente chama força, mas existia um ímpeto que levava esse objeto para frente. Então ele achava que quando o objeto estava subindo, como o movimento está para cima, a velocidade está para cima, a quantidade de movimento você sabe está para cima, segue a velocidade, ele achava que a força também estava. Aí ele pergunta, desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido da força resultante que atua sobre um objeto no ponto mais alto da trajetória? Pessoal, quando o objeto sai da sua mão, não existe mais nenhuma força, salvo a força peso, tá? E a força de resistência do ar. Como ele desprezou o ar, só vai ter a força peso. Então, quando uma bola de basquete é lançada para cima, oblíquo, horizontalmente, vem rolando, cai de uma mesa e horizontalmente, tá? A única força que atua é a força peso. Quando você joga, não existe uma força levando ela. Não tem um motor ali para empurrar os gases para trás e o ar empurrar ele para frente, a reação. Então não existe força.
Então, quando o objeto, independente se ele está subindo ou descendo, a velocidade é para cima, a velocidade quando estiver descendo é para baixo, mas a força é sempre para baixo. E quando ele para lá em cima, a velocidade é zero. Mas a força e a aceleração não. Porque se quando ele parasse lá em cima, que ele para mudar de sentido, então a velocidade tem que parar e mudar. Se a aceleração e a força fosse zero, ele ia ficar parado lá em cima. Então todo objeto que a gente jogasse ia ficar parado aqui em cima. Ele volta exatamente porque tem uma força e tem uma aceleração. E essa força e aceleração é a Terra atraindo ele, é a força peso sempre para baixo, e a aceleração é A sempre para baixo. O A que a gente chama G, né? 9,8, né? metros por segundo ao quadrado, que a gente chama de aceleração da gravidade. Então, voltando aqui, o sentido do vetor força resultante que atua no objeto no ponto mais alto, vertical e para baixo, pois somente o peso está atuando no objeto, letra B. Então, quando você joga um objeto que ele está no ponto mais alto, tá certo? Se for vertical, a velocidade é zero, ele volta. Se for oblíquo, a velocidade não é zero, porque se fosse zero ele caía assim, ele continua a velocidade, mas a força é sempre vertical e para baixo, não está no mesmo sentido da velocidade se for oblíquo ou se for vertical que ela parou, ok? Então, a força saiu da sua mão, desprezando a resistência do ar, a única força que tem é a força peso. Então, esse objeto subindo, em qualquer ponto da subida, a força e a aceleração é sempre para baixo. Ele descendo em qualquer ponto, ou ele parando na subida, na descida, a força e a aceleração é sempre vertical e para baixo. Não esqueçam isso daí, ok? Vamos, tá aí, ó, só lembrando assim, ó, por exemplo, ó, no lançamento oblíquo, que ele disse, lançou obliquamente, né? Botando aqui a trajetória vermelha, ele foi assim, ó. Nesse ponto mais alto, existe a velocidade, né, que é só a componente horizontal, mas existe uma velocidade, tá? Verticalmente, a velocidade é zero, no ponto de altura máxima, tá? Verticalmente, quando sobe, desce aqui, se você decompor a velocidade, a vertical é zero, mas existe a velocidade, por isso que ele continua. Aqui eu coloquei, se tivesse uma força no ar, estaria para lá, tá certo? E existiria aqui a força peso, tá? E a aceleração também, na vertical, que faz ele descer, ele se retardar e ele descer, que é a aceleração famosa da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Desprezando o ar, só teria a força vertical e para baixo, como ele pediu. E se aqui fosse um solo, né, existiria essa força aí, você lançando, seria a força de atrito que para o objeto. Quando você lança um objeto no solo, ele vai e para. Ok? Se você pegar num espaço longe aí de todos os planetas, você em ação da gravidade, você lançando, não vai ter força de atrito, ele vai continuar com essa velocidade em linha reta o resto da vida em MRU, ok? Beleza? Então, pessoal, não esqueçam, a aceleração sempre acompanha o sentido da força. Se é força de atrito parando uma bola que está rolando, a aceleração está no sentido da força. A quantidade de movimento sempre está no sentido da velocidade, ok? A quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a sua velocidade, é uma grandeza vetorial. Então não esqueça, força e aceleração, a força resultante e a aceleração resultante tem sempre a mesma direção aqui e o mesmo sentido, beleza? E já a velocidade, ela tem a mesma direção e sentido da quantidade de movimento. E um corpo no ar, desprezando a resistência, um corpo no ar que você lançou no ar, como eu disse, só vai ter a força-peso vertical e para baixo. Vamos para outra questão, qualquer coisa vocês assistem de novo isso daí, ok? Vamos para mais uma questão, depois a gente vai explicar aqui uma questão, agora na lei de Newton. Vamos fazer logo a questão, depois a gente vê aqui o que eu coloquei aqui explicando, ok? Uma aguinha aqui. Pronto. Fazer uma questãozinha aqui boa. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Grande Adilson Pascoal, nosso pipoca, né? O homem da matemática, da física, acompanhando aí nossas aulas também. Grande abraço aí, pipoca. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse.
deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, professor Hilton aí, um abraço também, né? Então, olha só, nós estamos também uma questão do Enem, ó, e a questão da terceira lei de Newton, né? Nós vamos falar na aula de hoje aqui nas 3 leis de Newton que sempre cai, né? Tá certo? E o pessoal sempre erra alguma coisinha, então vamos ver se a gente consegue aqui fechar isso direitinho. Vamos para a terceira lei, nós estamos na terceira lei. O que é que diz a terceira lei? É a lei da ação e reação. Ele diz que a toda ação, toda a força que você comete uma ação, aparece uma reação, tá? De mesmo valor, mesmo módulo e de sentido contrário. Ou seja, se você bate, dá um murro na parede, vem uma força no sentido contrário, a reação da parede na sua mão, é tanto que sua mão não dói. Se você dá devagar, dói devagar. Se der com força, dói com força. Então a força de ação e reação, ela tem o mesmo módulo, mas elas não são iguais. Primeira coisa que vocês têm que saber lá para a prova. A força de ação e reação são iguais? Não. Por quê? Porque elas têm sentido contrário. Você bate na parede nesse sentido e a reação vem de lá para cá e bate na sua mão. Se tem duas coisas que têm sentidos contrários, não podem ser iguais, ok? Então, se aparecer no Enem, a força de ação e a força de reação são iguais? Não. O que são iguais são os módulos. Agora, se aparecer assim, se vier assim no Enem, o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação, aí está correto, ok? O módulo, o valor absoluto é o mesmo, mas a força de ação não é igual à de reação. Segundo, o garoto disse que não adiantava empurrar a mesa porque a mesa ia dar uma reação nele e as forças iam se anular. Ação e reação nunca se anulam. Olha o que eu estou repetindo, é muito difícil na física ter nunca, sempre é assim, nunca é assim. A força de ação e reação nunca se anula. Se você bater no muro ou na parede, a parede vai bater em você, sempre ela vai existir. Por que elas não se anulam? Porque a ação está na parede, em um corpo, e a reação está na sua mão, num outro corpo. Então elas não podem se anular, porque uma está aqui e outra está aqui. Quando você empurra o móvel, a ação vai no móvel, a reação vem em você, tá certo? Beleza? Então a reação é em você, beleza? Se você não estiver bem apoiado, você não vai empurrar, porque a reação não deixa. Então você tem que estar bem apoiado para forçar o solo e a força de atrito no solo segurar seu pé. Como a gente caminha porque a gente faz uma força para trás e o solo empurra a gente para frente. Então, para você empurrar, você tem que fazer uma força de ação. A reação vai estar em você. Então, o garoto disse que ela ia se anular. Não ia, porque a ação está no birô e a reação está em você. Se a força de ação que você fizer for maior que a força de atrito que vai aparecer na hora que você empurrar o birô, se for maior, ele anda. E você, a reação vai atuar em você. Se você está bem apoiado no solo, a força do solo vai vencer essa reação e vai fazer você andar junto com o móvel, ok? Então a força de ação e reação não se anula, como o garoto disse, por quê? Aí vem aqui, ó, por quê? Está aqui o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Por isso que quando você empurra o birô, você botar força suficiente para vencer a força de atrito, que só aparece quando você empurra, se for maior ele anda, tá? A ação e reação não vai impedir, porque a reação está em você, não tem como anular a sua ação lá, que está no birô, beleza? Então, a força de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. A mãe tem que dizer isso. Meu filho, vem empurrar o birô, porque você vai empurrar o birô, sua ação está no birô, vai fazer ele andar, a reação vai atuar em você. O que ela pode fazer é, se você não estiver bem apoiado, você não conseguir se deslocar, ok? Beleza? Então, turma, o garoto,
usou aí que ação e reação se anulava. Duas forças só se anulam se for no mesmo corpo. Você puxa para cá com o mesmo valor em sentido contrário, aí se anula. Mas a ação está aqui, a reação está no garoto, não tem como anular em dois corpos diferentes. Beleza? Então, ação e reação, o par de ação e reação, a força de ação e reação não são iguais, atuam em corpos diferentes, nunca se anulam, ok? E o que são iguais são os módulos. O módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação. Vamos botar aí alguma coisinha aí para a gente explicar um pouco mais sobre essa terceira lei aí, né? Para a gente não errar isso daí, beleza? Deixa eu ver aqui. Essa figurinha, pronto, tá aqui, ó. Vamos lá, o que quer dizer isso, ó. O pneu empurra a estrada, ó, a ação, ó, para um carro ou você andar, tá? O pneu empurra a estrada, o pneu que está ligado ao motor, se for tração traseira. Então o motor faz o pneu girar e roda e ele empurra a estrada. A estrada empurra com a força de atrito, empurra o carro para dentro, devido ao atrito entre o pneu e o solo, ok? A reação, a estrada empurra o pneu. Então isso aqui é importante, ó. A força de atrito é sempre contrária ao movimento? É, ao movimento de quem originou o pneu. Mas em relação ao movimento do carro indo para frente, a força de atrito está no mesmo sentido. Então, esse carro aqui, ó, como a roda girou para trás, significa que ele está de tração traseira. O motor fez a roda isso, ó. Ela empurra para trás, está aqui a força, que eu vou chamar aqui a FM, a força do motor, está aí no desenho. FM, a força do motor, o pneu empurrou para trás. Aí aparece uma força de reação, de acordo com a terceira lei de Newton, a de reação, no sentido contrário, que vai atuar no carro, porque a força do pneu atuou no chão. Então, o chão vai atuar no carro. Faz uma força aqui, ó, a força do solo, ou a força de atrito, vou botar FS, a força que o solo faz no pneu, faz o carro andar, tá? Então, é a força de atrito que faz o carro andar. Se eu tiver numa estrada que não tem óleo, que tem sabão, que não tem atrito, o carro só vai deslizar, o pneu e não anda, ok? Então a força de atrito nesse caso aí está no mesmo sentido do movimento do carro. Ela se opõe ao movimento do pneu. É como você andando. Ela se opõe ao movimento que a pessoa fez, mas ela empurra a pessoa no mesmo sentido que a pessoa vai se deslocar no movimento andando para frente, ok? Então cuidado, a força de atrito sempre se opõe a quem está fazendo o movimento. Quando seu pé vai para trás, ela se opõe a força que o homem está fazendo para andar para trás. Mas ela termina empurrando o homem no sentido do movimento que ele adquire, como o carro aí também. Ok? Então a força de atrito, o pneu roda para trás, ela se opõe ao pneu e põe para frente e faz o carro andar. A força de atrito está no mesmo sentido do movimento final do carro. Acho que deu para entender bem isso daí, né? Deixa eu ver aqui outra coisinha aqui. O foguete também, ó. Ele empurra o gás para fora. A força do foguete, a explosão, né? A gente sabe que tem lá o querosene, tem um combustível, com a presença de O2, o foguete ele leva O2, não tem O2 lá no espaço, uma nave que viaja, ela tem que levar o combustível, o oxigênio, no nosso caso não, a gente só leva gasolina. Se eu pegar um carro que está funcionando aqui e botar lá na Lua, como na Lua não tem atmosfera, não tem ar, ele não vai funcionar, só tem gasolina. Então a nave tem que levar o combustível e o O2, o oxigênio e o ar, para misturar os dois, tá certo? Beleza? Aí tem uma vela lá no motor do carro que solta uma faísca, né? Para gerar aquela, o que a gente chama a energia de ativação, né? Lá de química, a energia necessária para que a reação comece. Sem essa faísca, sem a vela lá no carro, não ia queimar. A gasolina e o ar junto não queima, tem que botar um fogo lá. Ok? Então veio uma corrente elétrica ligada à bateria e à eletricidade. Beleza? Então, o foguete, quando queima o combustível, joga o CO2, joga, né, o vapor d'água também, né, que é um hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, com O2 forma CO2 e vapor de água, H2O. Joga para trás, então, ao jogar esse vapor para trás, vem a reação, o gás empurra o foguete para frente, ok? O homem puxa a mola. A ação é o homem puxando a mola, a reação, a mola puxa o homem, tá certo? E quando você solta aqui, ó, cuidado, quando você solta um objeto, a terra puxa com a força peso. Aí muita gente pensa que a normal, a força peso. Aí muita gente pensa que a normal é a reação
A normal é a reação da força a peso, não é, tá certo? Ficou pequenininho aqui. Ó, deixa eu apagar aqui. Quando um objeto cai, pessoal, preste atenção, vai ter a força a peso nele, só tem a força a peso. Aí você diz, professor, então a normal é a reação da força a peso? Não, ele caindo no ar, nem normal existe. A normal só tem quando ele toca no solo, que faz uma pressão do solo, uma força de pressão do solo, e o solo, pela reação, faz uma força nele e não deixa ele descer. Mas a reação da força-peso está lá no centro da Terra, viu? A reação da força-peso não é normal, é tanto que um objeto caindo, ele cai devido à força-peso e não existe a normal. E onde está a reação? Se um objeto cai porque a Terra puxou, a reação é o objeto puxando a Terra. Com a massa da Terra, a inércia da Terra é enorme, ela não anda, tá? Mas se não, ela andaria. Então, a reação da força-peso, lembre-se, está sempre no centro da Terra. É o objeto puxando a Terra, ok? Eu até botei aqui, ó, para lembrar. Eu botei aí um sinal de menos só para dizer que é sentido contrário, tá? Mas não precisava, que vocês sabem que se um objeto está caindo, existe a força-peso e a reação dele é ele puxando a Terra. Não vamos botar que peso e a força normal formam um par de ação e reação, ok? Muito bem. Vamos continuar aí. Olha o que eu botei aí. Sim, vamos falar um pouco da força normal. Pronto. Vamos aprender bem direitinho para não errar essa questão de peso normal. Primeiro, você já sabe. Peso e força normal formam um par de ação e reação? Não, não formam um par de ação e reação. Ok? Então vamos lá. Considera um corpo apoiado sobre uma mesa. Botou aí um livro, pode ser até o meu livro, viu? Tá certo? Nós lançamos um livro aí sobre os modelos do universo. Vocês podem depois dar uma olhadinha aí e adquirir ele também para ler aí, dar presente de Natal, de Ano Novo, viu? Então, ó, considera um corpo, vende na Livraria Cultural, lá no Nordestão, né? Naquela revistaria, também lá na UFRN, na cooperativa. Considera um corpo apoiado sobre uma mesa, um livro apoiado sobre uma mesa, a qual está apoiada na terra. Está aqui o livro na mesa e a mesa está apoiada aqui no solo. Vou botar um solo aqui, ó, pronto. Daqui a pouco eu vou tirar, só para a gente lembrar que tem um solo aí, beleza? Aí o que é que acontece, ó? Se o livro está sobre a mesa ou não, a terra puxa ele. A terra sempre puxa ele, tá? Então vai ter o peso do livro. O que é o peso do livro, hein, pessoal? O peso do livro, não esqueça, a primeira força que eu botei aí é o peso do livro, é a terra puxando ele. Onde é que vai estar a reação? Lá no centro da terra, o livro puxando a terra. Não esqueça, tá? Então todo mundo concorda que o livro tem um peso, é tanto que se essa mesa fosse no material, ele quebrava, ou se o livro fosse muito denso, tivesse uma massa, um peso enorme, ok? Então, ó, existe a força peso, a força com que a terra puxa esse livro. Ele estando parado lá, sempre vai existir a força peso. Se ele estiver caindo, também vai existir a força peso. Só que como ele está parado aí, ó, tá? A mesa não vai deixar ele cair. Nós vamos já falar da força normal, mas eu coloquei aí outra coisa, ó. Se a terra puxa o livro com a força peso, como o livro está, se ele estivesse caindo, só tinha força peso. Como o livro está apoiado na mesa, ele vai fazer uma força na mesa, tá certo? A ação vai fazer uma força na mesa, de igual valor à força com que a terra está puxando ele, tá? Isso é que a gente chama ação da normal, tá certo? É essa pressão. Aí, ó, vem a mesa, não deixa o livro descer, faz a reação que a gente chama de força normal. Então, a força normal não é a reação da força peso. Não é. A reação da força-peso é o livro puxando a terra, lá no centro da terra, como eu mostrei na figura passada. Ó. Eu mostrei na figura passada, tá vendo? A reação da força-peso para qualquer objeto está no centro da terra. Então, voltando para cá, ó, voltando para cá. Para cá, preste atenção. Está aqui o livro, a terra puxa com a força-peso, o livro puxa a terra, a reação está lá embaixo, mas como se ele viesse caindo sozinho, só tinha essa força-peso. Como ele está em cima da mesa, aparece essa força F de ação aí, ó, de igual peso que o livro faz na mesa, a pressão, tá certo?
o livro fazendo, ok? Aí, para ele não afundar, a mesa faz o quê? Faz uma força normal, que a gente chama força normal, faz uma força para cima, exatamente a reação dessa pressão. E essa reação, força normal, anula a força-peso do livro. Por isso que o livro fica parado. Porque se não anulasse, se ela fosse maior, subia. Se o peso fosse maior, ela descia. Então a força normal anula a força-peso. Mais uma prova de que peso e normal não forma par de ação e reação. Por quê? Por que não forma par de ação e reação? Porque elas se anulam, e ação e reação não se anula. A ação está na parede, num corpo, a reação está na sua mão, outro corpo, não se anula. Para se anular tem que estar assim, ó. O peso é a terra puxando o livro, está puxando o livro, está no livro. O livro faz uma força de pressão de igual valor aqui, verde, que eu botei aqui, ó, que eu vou chamar de 1 aqui, ó, essa força 1 aqui, ó, ele faz uma força de pressão. Aí a mesa, pela reação a essa força, faz uma força para cima chamada de normal. Tá? De mesmo valor, ok? E atua no livro também. Como as duas atuam no livro, tá uma para baixo e uma para cima de mesmo valor, elas se anulam. Então a força normal e a força peso aí estão se anulando, mostrando que não formam par de ação e reação. Primeiro porque atuam no mesmo corpo e segundo porque se anulam, ok? Então não esqueça, ó, o que eu botei, ó. A força normal é a força que a superfície faz no corpo. A força normal é a força que a mesa faz no livro, não deixando ele afundar. Ela surge sempre que o corpo estiver apoiado. Se esse livro vier sozinho, caindo, só tem força-peso. Quando ele está na mesa, ele faz essa força de pressão, tá? Que a gente botou aí verdinho, aí aparece a normal. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado bem claro. A força normal é uma força que a superfície faz no livro. Ela surge sempre que o corpo estiver apoiado em algo e forma obrigatoriamente 90 graus com a superfície. Então a força normal, ela é a reação não da força-peso, mas lógico que ela divide, se não existisse essa força-peso para o livro fazer essa pressão aqui, que eu botei aí, não existia normal, mas lógico que existe. Então essa pressão que o livro faz aqui, essa força de pressão que o livro faz na mesa, a mesa faz outra pela ação e reação no livro, que a gente chama de força normal. Então a reação da força normal é essa primeira força de pressão que o livro faz por estar em cima da mesa. Não tem nada a ver com peso. Então peso e normal não formam um par de ação e reação. Ok? Ó, tá aí, ó. A força normal nesse caso é igual ao peso, tá certo? É um mesmo valor, mas ela não forma um par de ação e reação. Beleza? Qualquer dúvida aí, vem comigo, tá? Vamos ver o que acontece na balança, que pode cair essa questão também. O que acontece quando o corpo está aí na balança, né? Vamos ver aí, vamos ver. Cadê? Pronto. Quando a pessoa está sob uma balança, atua na pessoa a força-peso? Lógico, a Terra vai puxar essa pessoa onde ela estiver. Vamos ver aí. Devido a ela, quando a pessoa está sob uma balança, atua na pessoa a força-peso. Em qualquer canto que a pessoa estiver caindo, existe a força-peso. Agora, se ela está na balança, ela vai fazer uma força de pressão e vai aparecer a força normal, ok? Devido a ela, a pessoa comprime a balança. Então, a Terra puxa a pessoa, aí a pessoa é puxada pela Terra, como ela está em cima da balança, faz uma força de pressão na balança, tá certo? E a balança faz uma reação, fará uma força na pessoa para cima, chamada de força normal. Assim, a marcação da balança será a força que nela atua, ou seja, a normal. Então, quando você está lá na balança, a Terra lhe puxa, então, em contrapartida, para você não afundar, e você faz uma força, uma pressão na balança, ela faz uma força normal em você, tá? E a balança, o que ela dá ali, que você coloca em quilo, a balança ali, ela mostra o que ela mostra em quilo ali, ela mostra a sua massa, o valor da sua massa, tá? Ela não coloca a força, ela podia botar lá em força, tantos newton, mas ela coloca quilo, então ela pega lá
aquela força, divide pela sua massa, ou pela aceleração da gravidade, 9,8, e coloca lá a sua massa. Então, a balança mostra a nossa massa, tá? Não é o nosso peso, beleza? Porque ela coloca lá em quilograma. O correto seria botar lá em newton para indicar aquela força, mas ela não indica ali o valor daquela força. O número que aparece lá é quilograma, indica a sua massa. Mas ela só consegue indicar porque a balança faz uma força, né? E você faz a terra ali puxa, você faz uma pressão na balança, tá certo? E essa pressão é registrado lá e convertido e aponta lá como sendo a massa, ok? É que nem um perímetro aqui, voltímetro, que mede a tensão na nossa casa, você coloca lá para 220, mas lá não tem 220. Lá é a nossa corrente na nossa residência, nós vamos ver aqui na revisão de eletricidade, não é 220 volts, é alternada, ela varia de tanto a tanto, 60 vezes por segundo. Aí, mas o instrumento pega aquilo e mostra só uma outra realidade, que seria 220 volts, que a gente usa para fazer o exercício, mas na nossa casa não é 220 volts, é uma corrente alternada, não é uma contínua, como uma bateria de um carro que tem 12 volts, ali tudo bem. Ok? Então, pessoal, tá aí o desenho, ó. Você, da farmácia, a terra lhe puxa, tá aqui, ó, com a força peso. Quando a terra lhe puxa, você faz uma força de pressão de igual valor a seu peso, tá? Essa força de pressão você faz na balança e assim que você faz a força de pressão, pela reação, a balança faz uma força em você que é chamada de força normal para anular o seu peso para você não afundar. Então a normal anula o peso, mostrando que não é ação e reação, que ação e reação não se anula. A reação da força normal está na balança e a força normal está em você. Essa reação aqui, ela é aquela pressão que você faz ao encostar na balança, ok? Eu espero que você tenha ficando bem entendido. Então olha só, vem comigo se cair essa questãozinha lá no nosso Enem. Ó, quais são as forças que atuam no homem? Lógico, a terra puxando ele e a balança, a mesa ou onde você tiver o chão, que não deixa se afundar a força normal, tá? Então, onde é que está a reação da força peso, a terra lhe puxando? Eu já disse, está no centro da terra. Onde é que está a reação dessa força normal que não deixa eu afundar? Está a força que está lá onde você estiver. Se estiver em cima da balança, ela está lá, essa daqui. Se estiver em cima do solo, é essa daqui. Se estiver em cima de uma mesa, é essa daqui. É uma força de pressão que aparece devido ao peso. Se você vem caindo, quando você encosta no chão, você faz uma força de pressão, que é a reação da força normal, é essa força aí, tá certo? É ela quem faz a balança lá se mexer. Só que a balança não indica ela, indica a massa em quilograma. Podia indicar a força, mas não indica a massa. Então a nossa leitura lá que aparece é da nossa massa e não da força, tá? Mas quem provoca a balança a se mexer é essa força que tem o mesmo valor da força peso. Entenderam? Então eu espero que vocês lembrem-se disso aqui. Na balança existe uma força igual ao seu peso, que você caiu na balança, então você faz uma força de pressão, Fn, e existe essa força, a reação em cima de você. Lógico que só existisse a força peso em você, você ia estar afundando. Então, se você está parado no solo em cima da balança, alguma força tem que anular peso para você não descer. Essa força é chamada de normal, ok? E a reação da força peso está onde? No centro da Terra, é você puxando a Terra. E a reação da força normal está onde? É uma força de pressão que você faz aonde você estiver. No solo, vai ser, se tiver numa balança, está aí ela, ok? Eu espero que tenham entendido bem direitinho essa parte. Vamos também fazer um pouquinho aí, né, pessoal, de cálculo, ó. Um exercíciozinho com cálculo, tá? Nós vamos só parar aqui um pouquinho. É bem rapidinho. Para cá, para cá, para cá. Vocês estão revisão física aqui comigo para o Enem Física, professor Luiz Carlos Noronha, ok? Então vamos para agora uma questão com cálculo envolvendo a segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? Se você tem um corpo com massa M, tá? Ele tem uma M, você aplica uma força, ele vai adquirir movimento, então vai aparecer uma aceleração. Então força é massa vezes aceleração, né? Então a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, né? Que diz exatamente, se refere que
A força resultante, né, que atua num corpo de massa M, provoca nele uma aceleração. Lembrando que o que significa uma aceleração, muita gente tem dúvida. O que significa uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada 1 segundo sua velocidade, se for acelerada, aumenta a 10. Por exemplo, se você solta um objeto do alto de uma superfície, ele sai de zero, porque você soltou, abandonou, tá? Sai de zero. Daqui a 1 segundo, quanto é a velocidade dele? 10 metros por segundo. Com mais 1 segundo, ou seja, 2 segundos, qual é a velocidade dele? 20 metros por segundo. Com mais 1 segundo, 3 segundos, qual é a velocidade dele? 30 metros por segundo. Porque a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração diz que a cada 1 segundo a velocidade vai aumentar a 10. Eles partiram de zero, primeiro segundo é 10, 10 mais 10, 20 no segundo, 20 mais 10, 30 no terceiro segundo, no quarto segundo, 40 metros por segundo, 5 metros por segundo. Aquela forma, V igual a VO mais GT, mas você nem precisa. Sai de zero, a cada segundo vai aumentando 10. Então a aceleração, se cair no Enem, o que significa uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo a velocidade aumenta de 3 metros por segundo, ou diminui se for uma desaceleração, ok? Então a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado significa que em cada 1 segundo a velocidade aumenta ou diminui em 3 metros por segundo. É a variação da velocidade, ok? Vamos voltar aí, vamos ficar pequenininho e vamos fazer um exercíciozinho aí. Ó, primeiro, pessoal, se esses dois corpos aí, primeiro A e B, tivessem a mesma massa, tá? Se esses dois corpos A e B tivessem a mesma massa, que não tem, é 6 e 4, mas vamos supor que fossem os dois de 6, só um exemplo, preste atenção. Se aqui fosse 6 e aqui fosse 6, e eu soltasse, o que é que ia acontecer? Nada. Eles iam continuar em equilíbrio, tá certo? Então, se fosse 6 e 6, eles não iam mudar, beleza? Ele ia permanecer aí em equilíbrio, ele não ia andar. Você diz, professor, mas o A vai subir. Não, porque a força resultante aí já está aí com eles, beleza? Então, o que é que acontece? Se eles tivessem a mesma massa e eu soltasse, eles iam continuar parados. Cuidado com essa questão aí de equilíbrio. Eles já estão em equilíbrio. Lógico que aqui, como A tem uma massa maior do que B, então ele vai descer, ok? Porque é 6 e aqui é 4. Né? Então o que é que acontece aqui? Vamos fazer umas continhas e resolver isso. Cuidado, se fosse 6 e 6, 4 e 4, ficaria parado. Vamos ler o exercício e vamos fazer uma continha também, que é importante, né? Vai vir umas boas questões de conta lá no Enem. Dois blocos A e B de massa 6 e 4 kg são conectados por um fio que passa por uma polia fixa, como representado na figura. Quando o corpo A é abandonado, preste atenção, é abandonado, a partir do repouso, velocidade inicial 0, de uma altura de 2 metros. O sistema move-se livre de resistência do ar. Considerando a polia o fio ideal IG igual a 9,8, né, 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade do bloco B quando o bloco A atinge o solo então ele quer a velocidade do corpo B. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos lá, ó. Eu sei que aqui, ó, vai existir em que? Em A, o peso de A. É a primeira força que eu vou ter aqui em A, ok? Beleza? Quando eu soltar, como ele está mais pesado, ele vai descer. O peso de A. Vai existir aqui na corda uma tração, se ela for fina, ela tora. Então, existe uma força na corda F, que a gente chama de T, de tração, ok? Então, vamos ver essas forças em cada um. Vou botar aqui, vou passar. Ó. Todo mundo entendeu. O A vai cair porque a massa dele é maior, 6. B só é 4. Se fosse os dois de 4, não cairia, ficaria aí parado. Como A tem mais massa, vai descer. Vamos ver o que foi que eu botei, resolução. Ó, em A vai ter o peso de A e vai ter a tração. Em B vai ter o peso de B e a tração, tá? Então, essa tração A vai cair, que é mais pesada, essa tração vai fazer B subir. Mas no caso de A, ela atrapalha, porque se eu torar, A não cai mais rápido, se eu torar aqui, A cai mais rápido, cai, porque desse jeito aqui ele está caindo, mas está levando B, então está um contrapeso. Se eu torar aqui a corda, A cai mais rápido, então significa que essa tração aqui, ó, ela é sempre contrária ao peso de A. Tá atrapalhando a sua queda, porque ela está puxando o B. Já para B, ó, ela está ajudando o B a subir.
Então vamos lá, aqui vai ficar como? Peso de A menos atração, porque A está descendo, né? A força resultante. Massa de A, porque eu separei A, vezes aceleração. Já em B vai ficar quem? Ele está subindo. Então quem está positivo é a atração. O peso está negativo. Então vai ficar, ó, T menos o peso de B. Como é o corpo B, massa de B. Então a gente aplica aí a segunda lei. Força resultante, massa vezes aceleração. Lembre-se, ele soltou o corpo A, ele vai cair. Então A está no mesmo sentido do movimento. Fica mais peso de A, a tração está no sentido contrário. Menos T, ó. Peso de A menos T. Massa de A, porque eu estou olhando A, vezes aceleração. Já em B, ó, ele vai subir. Quem está a favor do movimento é a tração. Então é mais. O peso está atrapalhando. Então é menos, ó. Tração menos o peso de B. E aí, você não pode perder essa questão, que é de segunda lei de Newton, né? É só lembrar que vai ficar, ó, peso de A menos tração, que está descendo, e em B vai ficar tração menos o peso de B. Não esqueçam aqui, ok? Ó, não esqueçam, tração menos o peso. Aí eu somo, menos tração com mais tração corta, fica P de A menos P de B, né? P de A é massa de A vezes G. P de B é a massa de B vezes G, o nosso peso é a nossa massa vezes G, né, que é 9,8, a gente arredonda para 10. Se você tem 70 quilos, sua massa, seu peso é 70 vezes G, que é 10, dá 700 newton. Se você tem 80 quilos, seu peso, se sua massa é 80 kg, seu peso vai ser 80 vezes 10, vai dar 80 kg. Então, o peso de A é sempre a massa de A vezes G, o peso de B eu já substituí, massa de B vezes G, ok? Aqui eu somo, ponho A em evidência, fica a massa de A mais massa de B. Aí o que é que eu faço? Vou substituir. A massa de A é 6 vezes 10 dá 60, a massa de B é 4 vezes 10 dá 40, massa de A é 6, massa de B é 4, 6 mais 4 dá 10. 60 menos 40 dá 20, né? O 10 passa dividindo, 20 dividido por 10 vai dar 2. Essas continhas aí vocês estão bem acostumados, né, a fazer. Então a aceleração dá 2, tanto para A como B, que eles estão presos pela mesma corda, eles têm a mesma aceleração. Aí ele pediu, ó, A caiu 2 metros, então A está acelerado, então é a fórmula do sorvetão, né? Tem que lembrar essa fórmula do sorvetão, viu? Principalmente quem está fazendo para vestibular concorrido, ó. A é sorvetão, não é sorvete não, porque tem aceleração, tem força aqui. Então ele caiu de que altura o A? 2 metros. Então no lugar de S eu botei quanto? 2, tá certo? Aí o S0 ele parte de 0, a velocidade inicial ele disse que partiu do repouso é 0, a aceleração é 2. Então no lugar da aceleração eu botei quanto? 2, que eu achei aqui em cima, ó. A aceleração é 2, ó, ok? 2 dividido por 2 dá 1, t ao quadrado igual a 2, passa para lá a raiz, t vai ser igual a raiz de 2. É o tempo que eles levam para chegar lá embaixo. Aí ele pediu a velocidade em B. Qual é a fórmula da velocidade? VO mais AT. Essa é a fórmula do espaço, essa é a fórmula da velocidade. O B estava parado, a velocidade inicial é 0, o A é 2, eu botei aqui 2, e o tempo que eles levaram para cair é raiz de 2. Então a resposta 2, no lugar de t eu botei raiz de 2. 2 raiz de 2. Isso aí foi uma questão boa que a gente relembrou as duas fórmulas de M, R e V, tá certo? Então se você lembrou força resultante massa vezes aceleração, lembrou aqui bem isso, né? E lembrou as duas fórmulas do espaço, que a altura era 2 metros, e ele pediu a velocidade de B lá embaixo. Eu tenho o A, ele saiu de 0 e eu sei que ele demorou raiz de 2 para chegar lá embaixo. Então é só colocar no T raiz de 2, que foi o tempo para ele chegar lá embaixo, e você tem a velocidade, ok? Essa aula vai ficar aí gravada na nossa Web TV, LCN, tá? E vocês podem assistir, pode baixar lá no Play Store, Web TV, a nossa TV do professor Luiz Carlos, Web TV LCN, Luiz Carlos Noronha, LCN, você vai lá no Play Store e baixa o aplicativo, ou então faz o que, hein? Ou então, ó, vem aqui, ó, tá aí, ó, vem no meu zap, o zap do professor, 84, que é Natal, Rio Grande do Norte, 84-99820967, e solicita meu cartão digital, que eu já mando lá, você aperta lá e baixa a sua Web TV. Se quiser também, aperta lá, cai lá no meu canal do YouTube, mais de 1000 aulas gratuitas, tá? Eu primeiro agradeço a Deus aí, né? Primeiramente a Deus por prestar esse serviço, né? Mais de 1000 aulas, mais de 2.500.000
mil acessos, e aos alunos que confiam aí há décadas aí na nossa aula. Nós vamos estar aqui todas as noites até a véspera do Enem, ok? 99820967, solicita o meu cartão digital. A nossa TV está aqui em cima, ó, Web TV LCN. A nossa aula está sendo ao vivo pelo Facebook, mas quem perdeu as outras revisões das outras noites anteriores, vai lá na nossa Web TV, já está passando, agora mesmo já está passando a aula de ontem, eu estou ao vivo nos dois. Lógico que lá é gravado, né? Na Web TV a gente também entra ao vivo e também tem aulas gravadas. E toda noite nós estamos aqui no Facebook com vocês aqui nessa revisão para o Enem. Ok?